Mais um X1 com Raoni. Para mim, uma alegria imensa esse X1. Sempre é. Mas hoje vocês vão conhecer a história de uma irmã que, antes de ser irmã, teve uma história de vida e, após se tornar religiosa, construiu uma outra história de vida, lógico, carregando os mesmos valores. Ela não sabe, mas no decorrer da conversa, aquilo que lá atrás eu já admirava no seu pai, o admirei, ela me auxiliou, inclusive, em algumas atividades dos meus filhos, né, para consolidar a marca. Ela é, assim, uma pessoa em vários talentos que Deus a deu. Vocês vão ver aqui, nossa irmã Eufrásia. Até o nome dela anterior eu já não sei mais. Irmã Eufrásia. É um prazer. A mão gelada, rapaz. Irmã Eufrásia, quem é a senhora antes de ser irmã Eufrásia? Todo mundo quer saber. A mulher, a história, a família, os sonhos que existiam antes da vida consagrada. Antes de ser irmã Eufrásia, eu era Luísa, né? Já que você não lembra, vou relembrar. E uma coisa muito especial antes de começar a cantar, né? É que ano passado, no meu noviciado, uma coisa aconteceu que me marcou muito, que foi com minha mestre noviça, né? Foi irmã Catarina, priora irmã Catarina, que ela falou assim: vocês não podem esquecer que antes de vocês serem irmã fulana, vocês foram né? Luísa, no caso. Sim. Antes de ser irmã Eufrásia, você era Luísa, né? E esse não esquecer é justamente acolher a nossa história, né? Então, essa frase dela me marcou muito. E eu trago comigo até hoje, porque isso me fez olhar diferente para a minha história. Porque isso me faz enxergar quem eu me tornei hoje, né? A religiosa que eu me tornei, ela não teria nascido, né? Se não tivesse existido Luísa. Só Luísa. Eu nasci em uma família católica, né? Na verdade, eu digo católica de BGE, porque minha mãe, ela realmente era católica, né? Que fervorosa, mas meu pai era só católico, foi batizado, foi crismado, né? Casou na igreja católica, mas não ia para a igreja. Então, eu tive uma educação católica, estudei no colégio católico, né? Eu estudei nas Lourinas aqui de João Pessoa. Então, eu sabia o que era fé, mas eu digo que eu não conhecia Jesus, né? Eu não tinha tido a experiência com Jesus. E a primeira experiência que eu tive com Jesus foi na crisma de fato, né? De quando eu fiz Esse vamos contar, né? Como foi. Foi muito interessante. Foi o primeiro momento que eu conheci Jesus, mas lá dentro que eu não estava falando, nem pensei que eu ia ser freira, nunca nem imaginei que eu ia ser religiosa, né? E ali eu tive uma experiência com Jesus que me fez me sentir amada por ele de verdade, de uma forma que eu nunca tinha sentido, né? Servindo na crisma ou fazendo a crisma? É interessante até que quando eu fiz a crisma, no ano seguinte tem a perseverança, né? Que diz que é quando você vai servir, ser catequista, né? E quando perguntam a gente, né? A gente sempre tem uma resposta para o porquê a gente quer seguir na perseverança, né? E eu lembro que a resposta que eu dei foi porque eu senti o amor e isso me fazia querer fazer com que outros sentissem o amor. E é interessante porque isso tem na nossa regra de vida, né? Que anos depois eu fui ver que na minha regra de vida, do meu instituto, tem lá. Entenderá que amar é servir, porque ao ser amado, sentir o amor, e isso é ser adorador. Então, o motivo de eu querer continuar naquele serviço era justamente porque eu senti um amor que eu não conseguia explicar. Quando a gente se encontrou, Eu era serva. Servindo, não era? Eu já era catequista. Eu fui pregar o retiro, não era da... O senhor foi fazer um momento de cura. No retiro, inclusive, de irmã perpétua, né, Clío? E era... Aí eu encontrei ali, né? Me senti amada por Jesus, quis servir mais, comecei a servir como catequista, né? E eu lembro que nesse retiro especificamente eu já era catequista, né? Nunca pensei em ser freira. Tava na intercessão, um violãozinho ali, cantando pra Jesus. E aí no momento de adoração eu lembro que um intercessor, ele falou que dali sairiam vocações religiosas. E meu coração pela primeira vez ardeu, mas eu nunca imaginei que era porque eu ia ser freira. Eu imaginei, caramba, tá ardendo aqui porque tem vocação, eu tô confirmando nesse lugar, mas nunca imaginava que era eu. Né? E aí eu lembro que passou-se o tempo, né? Conheci a irmã Perpétua, que não era irmã ainda, né? E ela se tornou minha afilhada de Crisma. Então ela me apresentou o instituto, né? Ela que me chamou para ir para as adorações, eu não ia. Calma. Antes de você olhar essa menina, essa jovem que estava ali na catequese, você já via o que Deus estava preparando? Não, claro de que jeito nenhum. De jeito nenhum. E essa primeira experiência que fez
lhe tornar esse algo diferente? Essa foi na Crisma. Foi na Crisma. E aí, quando eu continuei na Crisma, quando eu servindo como catequista na Crisma, né? Já tinha tido uma experiência com Jesus, mas não foi o suficiente para que eu mudasse de vida, né? Tipo assim, radicalmente, né? Mas foi forte o suficiente para me colocar no serviço, né? De querer servir. É tanto que, pronto, eu passei muito por essa fase de que meus pais olhavam para mim e faziam: vai levar a cama para dentro da igreja, né? Vai levar as coisas para morar. Todos, né? Comigo também. Acabou que no final das contas eu fui, mas não naquela época. Mas eu ia muito, assim, tudo começou a girar em torno ali do serviço na Crisma, né? Então, mesmo que eu tivesse vindo de um berço católico, foi ali. Acho que eu tinha, 17 anos. Foi onde eu tive a minha primeira experiência com Jesus, que deu essa virada de chave, essa reviravolta, né? Existe uma grande diferença. Fazer alguma coisa para Deus e que Deus está lhe pedindo alguma coisa de você. É verdade. É mais ou menos isso aí que você estava fazendo as coisas para Deus, né? E esse momento aí, porque quando a gente olha para uma religiosa, e você está há quantos anos já? Assim, de professei no ano passado, em dezembro do ano passado. Mas de vida religiosa foi em 2023, ou seja, quase 4 anos. A gente imagina tranquilidade, oração, silêncio. O que é que as pessoas não sabem sobre a realidade de uma consagrada à vida religiosa? Aí é que tá, né? Nunca quis ser freio, né? Como eu já disse. E quando foi em 2020 Você fez vocacional? Fiz vocacional em 2021, sabe? Que justamente eu conheci a adoração por ponto de irmão perpétuo. Eu tive um momento que foi, eu acho que você vai se lembrar que na pandemia estavam acontecendo as adorações online, né? Isso. Então era transmitido e tudo mais. E aí teve um dia que eu fiz, eu tenho que lavar na minha cara, porque ainda tá me chamando pra adoração, eu sou madrinha dela, né? E eu ainda não correspondi, né? A esse chamado de ir, né? Eu vou adorar hoje. Liguei lá, adoração, enfim. E a experiência que eu vivi naquele dia em Rezon, né? Foi justamente de me sentir em família. Eu lembro que eu chorava porque eu sentia esse amor de família que eu não fazia sentido. Eu não conhecia o diácono, né? Tipo assim, de conhecer mesmo, né? Eu não conhecia o diácono, não conhecia as pessoas que ele estava citando o nome, falando as palavras de profecia, palavras de muita força, né? Para aquelas pessoas. Mas era como se ele estivesse falando de pessoas da minha família. Então foi essa experiência de família que me fez querer chegar na adoração. E aí quando eu decidi dar os fui, né? Ao vocacional, foi em 2020, né? 2021 eu fiz vocacional. Mas eu não teria, tipo assim, não era pra vida religiosa. Era porque eu tinha sentido essa experiência de família. E aí eu lembro que eu não ia fazer vocacional por conta dos estudos, como o senhor perguntou, né? Eu sonhava em ser médica. Eu sonhava em cuidar de gente, de outra forma, né? Mas, enfim, eu sonhava em ser médica. E eu disse assim, eu não vou fazer vocacional enquanto eu não passar no meu curso, que eu quero, né? E aí, nesse ano, especificamente, Deus queria que eu fizesse. Então, ele arrumou fórmula, né? E eu lembro que uma das coisas que me fez dar o sim ao vocacional foi justamente porque Irmã Maquita, lá de Cefete, eu não conhecia, ela não conhecia, não. Ela mandou uma mensagem pra mim, chamando para vocacional, e ela falou coisas da minha vida que ela não teria como saber. Então, eram coisas muito particulares que eu só conversava com Jesus, né? E ela falou pra mim. E aquilo ali me mexeu de uma forma que eu vi que Deus estava com essa sede, de que eu tivesse essa sede de estar com ele, né? E aí eu fui, entrei no vocacional, fiz vocacional, e aí é que começa. Sede de limpar teu coração. Que é quando foi na metade do ano, aí Baquita me falou, né? O porquê, e a Baquita me falou porque ela tinha... Eu tô chorando mesmo. O que ela tinha mandado essa mensagem pra mim, né? E ela disse que ela tinha tido um sonho, ela não me conhecia ainda, ela tinha tido um sonho em que ela me via de religioso. Mas ela não me conhecia, né? Então, não podia logo chegar assim, não, né? ela nem sabia que existia, tipo assim, era só um sonho. E aí um dia ela viu uma foto com Perpétua, ela tava lá que tá Irmã Perpétua. E aí ela viu essa foto e fez, acho que é essa menina, a minha madrinha. Eu vi ela de freira. E aí foi quando atinou, né? Acho que foi a forma de Deus de me pescar, né? E quando ela me contou isso, eu fiz, não, estou muito certa da minha vocação. Isso aí foi só um jeito de Jesus chegar em mim e me trazer para a adoração, mas eu estou certa da minha vocação, vou casar, não quero ser freira. E aí passou-se o tempo.
quando foi na metade um pouquinho mais da metade do ano, que tem aquele primeiro retiro do vocacional, ainda em 2021. Aí teve outro momento, em que na época eu ainda namorava, né? E essa pessoa que eu namorava, ela me via religiosa, e ela não sabia dessa história. Então, eu fiquei revoltada, eu falei, Jesus, né? Se eu me falava, todo mundo vai falar pra mim, né? Eu fiquei com raiva. Aí cheguei pro diácono, achando que ele não ia se lembrar dessa história, inclusive, né? Eu cheguei pra ele e fiz, pai, é o seguinte, eu acho que na época eu nem chamava de pai, né? Aconteceu isso, eu não quero não ser religiosa. Ele fez, minha filha, que coisa linda, venha fazer um retiro. Aí pronto, desabei, comecei a chorar, fiquei desesperada, falei, não quero. Fingi que nada aconteceu, né? Guardei assim, olha, embaixo da gaveta. Igual o carisma que o diácono guardou 3 anos. Guardei ali, eu falei, não quero saber disso, não vou fazer retiro, nada aconteceu. E tem muita gente nesse instituto, papai nem vai lembrar de mim. Engano meu, né? E aí passou-se esse ano, né? Isso foi em 2021 para 2022. Quando foi no início do ano de 2022, teve o retiro, e aí eu senti novamente aquele coração arder, né? Jesus me chamando e eu não queria corresponder, eu não queria dar essa resposta. Então, eu disse, não, Jesus, né? Eu não quero. E eu não vou, e eu não disse a ninguém o que eu tinha sentido, e passou. Eu passei o ano 2022 fugindo de Deus, fugindo daquilo que Deus tinha me chamado. Mas aí ele me pegou de jeito. E quando foi no final de 2022, eu terminei meu relacionamento da época, né? E no início de 2023, papai fez um grande chamado, que foi, eu acho que o senhor vai se lembrar, que a gente começasse a ir para as orações dos religiosos no início do ano para se preparar para o retiro. Eu fiz, né? O que vamos vai fazer? Eu vou. Rezar, né? Vou rezar. Rezar não significa nada. Aí fui rezar. E aí no primeiro dia, eu lembro que Maria, provavelmente ela vai assistir isso. Com certeza. Eu contei, ela já morre de rir. Ela chegou pra mim, né? Tava eu, outra irmã e Hildegarda. E tava outra irmã da gente, né? E ela chegou e fez, será que teremos 3 sims esse ano? Isso é na capela. Aí eu olhei e fiz, não. Aí toda a ousadia, teimosia, rebeldia do meu coração veio à tona e eu fiz, meu marido vai ser mais bonito que Jesus. Menina, como é que tu diz um negócio desse? Enfim, né? E eu com raiva de Maria. Cheguei em casa, eu lembro que eu partilhei com o Dom Basílio, né? Na época ele tinha sido meu formador vocacional, então eu partilhava muita coisa com ele. Partilhei com o meu barquete também e disse, como é que pode o povo dizendo minha vocação? Jesus fala no coração. Aí eles é verdade, mas muitas vezes o que tá incomodando é porque tá mal resolvido. E aí eu fiz, tá bom. Vou viver esta semana, vou rezar essa semana e tudo bem, passou, minha vocação está resolvida. Ganhando do meu coração, né? E aí, durante essa semana, é o que o senhor me perguntou, né? Do o que é ser religiosa, né? O que é ser religiosa foi o que me pescou. Porque eu convivi com as irmãs, né? Eu convivi com a irmã Isabel, enfim, todas as irmãs, era o início do ano, então todas estavam presentes lá na casa de São Miguel. E a vida fraterna, ela me pescou de uma forma que não sei explicar, né? Era o que Deus queria que eu tivesse esse encontro e eu nunca tinha me aberto até. E aí, eu me lembro que foi passando os dias e eu ia pra casa e eu sentia falta de estar em casa, no caso, na minha casa, né? Que era a Casa São Miguel. E isso foi o que me pescou, isso foi o que me atraiu, isso foi o que foi movendo meu coração, desde ser aquele coração de pedra dura, que queria seguir sua vontade, né? Seus planos, seus sonhos, e se abrir a viver aquilo que Deus estava me chamando. Então, quando foi no final dessa semana, né? Deus, ele me quebrou mesmo. E aquele medo que eu tinha de dar o sim à vida religiosa, de dar o sim a uma experiência, porque é uma experiência, o primeiro ano, ele foi por terra. Então, eu dei aquele sim com... Já no retiro. No retiro eu nem subi. No retiro eu tava assim, eu não vou subir. Quando Jesus me pegou de jeito, aí no final da adoração eu cheguei para papai e fiz, pai, é o seguinte, eu não subi, mas eu quero viver a experiência de vida. E aí foi com uma semana, eu cheguei na São Miguel, levei minhas trouxas, tudo isso. Agora essa renúncia aí, esse comunicado em casa. Pois é. Para quem não conhece, os pais, ela já falou da mãe, eu vou falar de William Medeiros. Luísa Medeiros. O William é um designer, né, um profissional assim, reconhecidíssimo, né, no nosso estado.
Bem, eu sou suspeito, inclusive, porque eu homenageei, né? Ela ainda não quis receber, né? Para poder marcar, né? Torná-lo cidadão pessoense. Mas ele é um talento, assim, que ela herdou também, esse talento. Eu imagino como é que foi receber. Tu tem uma irmã também, né? Como foi esse comunicado? Ó, vou passar Pois é. uma temporada. Quando eu senti esse chamado, né, no finalzinho dessa semana, então eu falei só pra minha mãe, né? Eu cheguei pra minha mãe, eu fiz, mãe, eu sinto isso, eu tô querendo viver essa experiência, e mãe ficou com muito medo, né? Mas o medo maior dela era pelo meu pai, né? De como é que ele ia lidar com isso. E eu só contei a ela. Aí passou-se um tempo, fui pro retirando aula, né? Não subi, mas eu disse que eu iria entrar na experiência, e aí na semana que a gente voltou do retirando aula, na terça-feira, eu sentei e conversei com a prioresa, né, irmã Terezinha, irmã Rosa e irmã Cecília na época. E aí eu disse que eu queria entrar e tudo mais, fazer a experiência de vida. E aí a prioresa olhou pra mim e fez, você já falou com seu pai? Eu fiz, não. Ela fez, então você vai voltar, você vai falar com seu pai, e até sexta-feira você vem, ou seja, tinha 3 dias, né? 4, 15, 6. Nesse dia, quando eu cheguei, eu contei ao meu pai. Só que eu lembro que eu fiz, mãe, eu vou te falar pra mim. Ela fez, certo, mas você não fale. Na época a gente era chamado Oblata, né? Tudo ainda estava tirando forma no instituto. Então, naquela época, as irmãs religiosas, né? As irmãs missionárias, eram chamadas de Oblatas, né? E aí ela fez, não fale pro seu pai Oblata. Porque se você falar Oblata, ele nem vai entender. Você fala em freira. Aí eu, tá bom. Você me fala, é o seguinte. É que eu tava sentindo no meu coração um desejo de entrar na experiência pra ser ele Oblata, né? Ele fez, eu vi você andando demais com essas meninas. Eu sabia que uma coisa ia despertar no seu coração. Mas olha, eu nunca me meti na sua vida, eu sempre lhe deixei muito livre. Mas você tem muito a crescer ainda, você tem muito a dar no emprego, né? Pai sempre foi muito disso de olhar a parte trabalhista, de trabalhista mesmo, né? Trabalhista. E aí, ele falou tudo isso, ele fez, mas você é livre. Só que ele falou isso, né, e se fechou. E aí, ele achava que eu ia ficar indo para São Miguel e voltando para casa. E eu não sabia que ele estava achando isso. Aí, quando foi na quinta-feira de vivência, né, ou seja, 2 dias depois, eu voltei para casa, né, aí, já para ajeitar minhas coisas para sair, aí eu encontrei o pai justamente assim, né, chorando, porque ele tinha se dado conta de que eu ia sair de casa de vez, para viver essa experiência, né? E eu lembro que eu falei para ele, eu fiz, pai, o senhor vai me entregar a Deus, o senhor vai me deixar lá na casa, o senhor vai comigo. E ele não disse nada que me barrasse de ir, sabe? Então, meu pai, para mim, ele foi essa figura que me apoiou desde o início da minha vocação, por mais que doesse, né? E eu vejo muito isso porque quando foi na minha investidura do aspirantado, enquanto minha mãe, ela ainda estava um pouco resistente, né? Pai olhou para ela e fez, minha filha, você não está vendo que sua filha está feliz? Então, isso fez com que mãe, elas também se abrisse essa entrega. Então, qual foi a maior renúncia que essa vocação exigiu de você? A minha família. Foi mesmo? Tanto que, por exemplo, o senhor falou da minha irmã, né? Perguntou da minha irmã. Quando eu fui contar para ela, eu fui armada, né? Sempre pronto. Uma coisa da minha história é essa. Eu sempre fui uma pessoa de uma personalidade muito forte. E Deus, ele foi quebrando isso em mim. Tá quebrando até hoje. Então, eu sempre tive uma personalidade muito forte, sempre fui muito teimosa. E isso, eu usava a minha personalidade de uma forma ruim, né? E, como que diz? Manchada, né? E aí, eu lembro que eu cheguei toda armada pra minha irmã, né? Eu fiz, olha, eu decidi que eu vou viver uma experiência de vida religiosa. E eu não quero a sua opinião. E aí, minha irmã mais velha, né? Ela gravou uma, ela fez, Lulu, que coisa linda. E eu fiz, gente, é sério? Eu fiz, é sério isso? Ela fez, sério. Eu tô muito feliz pela sua vocação. Então, minha irmã também me apoiou muito, né? Não que minha mãe não tenha apoiado, mas mãe, ela... Sente, né? Ela sente de uma forma maior. Mas meu pai e minha irmã, eles desde o início, eles acreditaram muito na minha vocação, né? Eles sempre apoiaram muito aquilo que eu decidi fazer. E de estar feliz mesmo, sabe? De se emocionar. E aí, peraí que eu esqueci tua pergunta. Sim, da renúncia. E aí, eu acho que a renúncia maior foi a minha família. Porque quando eu fui para Manaus, no 2º ano de vida religiosa, né, no pós-plantado,
eu me afastei, né? Saí de uma pessoa, fui para o Amazonas, do outro lado do país. E minha irmã estava grávida, né? Já ter minha primeira sobrinha. E eu lembro que foi um período difícil, mas que bom que foi difícil, porque me forjou muito na minha vocação. Porque me fez colocar as coisas em seu devido lugar, né? Eu colocava muito a minha família em primeiro lugar. E não que isso seja ruim, porque você cuidar da sua família é bom, mas precisa ser ordenado. E não era ordenado. Então, minha família vinha até mesmo antes de Deus. E nesse ano eu percebi isso. Então, foi uma grande renúncia que eu precisei fazer, foi a minha família. Não que eu não fale, não veja, claro que não, longe disso. Inclusive, minha mãe é do instituto. Mas foi algo que eu precisava colocar em seu devido lugar. E ali naquele ano eu aprendi, na dor mesmo, de distância, né? De que cuidar é muito mais do que estar presente fisicamente. Pelo contrário, Deus ele me chamava, dentro da minha vocação, cuidar de uma forma ainda melhor, ainda mais especial, né? Que é rezando e zelando para que a minha família chegasse ao céu. E Freira sente medo, cansaço, tristeza, vontade de desistir. Claro, com certeza. Porque quem olha, né? A gente não é super-heroína, né? A gente é esposa de Cristo. E acho que tá aí a diferença. A gente sente medo, a gente sente tristeza, a gente sente angústia, mas tudo isso, quando é em Deus, não é maior que o nosso Deus, não é maior que quem nos chamou. Eu me lembro que em 2024, que foi nesse ano, eu dizia a papai, várias vezes eu fiz, pai, eu sinto tanta vontade de voltar, mas ao mesmo tempo eu sei quem me chamou. Eu sei o chamado que ele me fez, eu sei a experiência que eu tive e eu não quero. Eu quero, mas eu não quero voltar atrás, né? E que bom, né, que esse chamado... Era essa pergunta que eu ia fazer. Você se questionava, será que eu estou no caminho certo mesmo? A experiência, pronto, é o que papai diz muito pra gente, né? A experiência que a gente tem com Deus, quando é experiência de verdade, ela sustenta a gente no caminho. Isso seja na vida religiosa, seja numa vida matrimonial, seja numa vida leiga, jovens na vida ainda, descobrindo a sua vocação. Quando a gente tem uma experiência verdadeira com Deus, isso nos sustenta. Isso faz com que a gente não saia de onde Deus nos colocou, de onde Deus nos enviou, nos chamou. Então, maior do que a experiência que eu tinha no mundo, era a experiência que eu tive com Deus. Era o chamado que Deus me fez no meu coração, né? E quantas vezes ele me chamou, né? Que eu contei aqui um pouquinho no início. Quantas vezes ele confirmou que era aquilo ali que ele queria que eu seguisse. Então, seria um erro da minha parte dizer que ele não tinha me falado que era aquilo mesmo, né? Dizer que o meu medo, que a minha tristeza, que a minha saudade de casa era maior do que o chamado que Deus me fez, né? E o que significa hoje pertencer ao Instituto Beneditina em Adoração? É a minha vida, é quem eu sou, né? Hoje eu olho e eu não me vejo em outro lugar. Pode vir o que for, mas esse é o meu lugar, esse é quem eu sou, né? É a minha vida, é regra de vida, né, que diz, não é mais espiritualidade. É quem eu sou. Irmã Eufrásia, ela é em adoração. E quem se aproxima, né, do carisma, sejam eles caminhando dentro do carisma ou estão ali participando, você vê que tem algo de especial por todos aqueles que passam. Você disse agora que sua mãe já foi atraída também a participar. Na verdade, eu e minha mãe, a gente fez juntas, né? O vocação. Ela nem queria fazer, na verdade. Foi mesmo? Eu fui, as 3 primeiras semanas, eu fui fingindo que eu tava indo só pra um grupo de oração, que eu morria de medo da palavra vocacional, né? Aí depois eu descobri o porquê. Era por causa da minha vocação. Mas aí, quando eu contei a ela, ela quis fazer, né? E aí, tua pergunta foi a atração, né? Pelo carisma. Eu acho que é muito uma experiência pessoal mesmo. Independente se eu chegasse... Na beira do poço, né? Independente se eu chegasse no instituto, ela iria chegar, porque é o carisma dela, né? E você tem talento, né? Talento de design, talento de pintar, acho talento que de foi do meu pai. talento de música, trouxe até o violão. A última música do nosso Cerco de Jericó foi uma inspiração sua, né? Ela é antiga, viu? Foi porque Chacon aprendeu e tocou agora, mas ela foi de 2022, eu não era nem religiosa ainda. Tem alguma assim, alguma história do Instituto que aonde você passou nas casas de missão que você gostaria de compartilhar, ou de alguém que sentiu esse chamado e... O chamado de ser em adoração? Não, de ser em adoração, ou que você sentiu um testemunho que lhe contaram, né, referente à em adoração. Em adoração, certo. Eu não vou contar de alguém, certo? Vou contar uma experiência que eu tive.
que foi justamente em 2024 em Tefé. Que eu acho que isso traduz muito o que quando você se aproxima do Instituto você sente. Porque eu me lembro que minha formadora do pós-plantado, irmã Maria Madalena, ela falava muito que a gente precisava ter uma memória, uma experiência mesmo que a gente teve com Deus, que nos sustentasse nos momentos mais difíceis. E eu perguntava a Deus, Senhor, qual é esse momento que eu ainda não percebi? E aí, em Tefé, eu vivi esse momento e eu acho que é um pouco do que todos nós que somos em adoração sentimos, né? Que foi quando a gente estava adorando no Preenchei-vos. E eu não me lembro quem foi que pediu que nós que estávamos em missão, né, as religiosas da Casa São José e da Casa São Mauro, fôssemos para perto do Santíssimo e os demais rezassem por nós, né? Isso aconteceu também no Encheios, pediram de novo. E aí, eu lembro que eu fechei meus olhos e eu só fui sentindo as mãozinhas tocando nas minhas costas, né? E rezando por mim, me sustentando. E aquilo ali, aquela experiência, ela me fez entender o que é sem adoração, né? Que é ser família, que é ser casa para o outro, que é ser sustento para o outro. Independente de ser religiosa ou da parte leiga, né? Da parte de aliança. Sim. Mas é esse ser sustento. Então, eu acredito que quem chega em adoração, quem sente o cheirinho, assim, né? E chega perto, sente um pouco disso, de ser casa, né? De ser colo, de ser sustento, de ser família, né? De estar lá pegando na mão, de estar rezando um pelo outro. Então, eu acho que é muito essa experiência de estar junto. E qual foi o momento mais difícil da sua vida espiritual? A vida espiritual? Vamos ver. Eu acho que eu não digo um momento, ou da certo? Vida religiosa, tá, né? Eu não digo um momento, mas quando eu estava no meu noviciado, uma vez, conversando com o Paulinho, né, irmão Áquila, lá de Mantena, ele perguntou assim, qual é a parte mais difícil que tu tá vivendo, o processo mais difícil que tu tá vivendo nesse ano? Aí eu lembro que a minha resposta veio assim, ó, de vez pra ele, que foi, um enfrentamento comigo mesma. Porque eu acho que quando a gente entra, não só na vida religiosa, mas na vida comunitária, né? A gente se enfrenta muito. A gente começa a enxergar no outro coisas que em nós precisam ser moldadas em Deus. A gente começa a perceber, durante a vida comunitária, coisas que em nós ainda precisam ser transformadas. Coisas que até impedem que o outro chegue a Deus, porque eu estou sendo pedra de tropeço, né? Então, eu acho que, para mim, não é um momento. Mas eu acho que são momentos em que Deus me relembra isso, de que somos seres em construção, né? De que eu não posso parar, que eu não posso achar que estou pronta, que eu sempre tenho que estar atenta àquilo que eu preciso que Ele transforme ainda em mim, né? Que eu preciso deixar que Ele transforme em mim, não é nem só que Ele transforme, é deixar. É sempre sobre nós, né? Sobre a minha pessoa, né? Porque o outro, na verdade, ele me ajuda a chegar no céu. E não só, eu não digo isso numa parte ruim, certo? Mas ele me ajuda a chegar no céu, porque sozinho eu não consigo. Então, o encontro com o outro, eu acho que são momentos da vida comunitária que forjam a gente, né? Que fazem a gente ser melhor. Porque sempre tem algo em você que pode me fazer chegar mais perto de Deus. E sempre tem algo em mim que ainda pode ser mudado para que eu faça com que você chegue mais a Deus, né? Para que você chegue mais perto de Deus. Como você é a memória, você é mais nova que eu, a sua memória é mais forte do que a minha. A memória não é muito boa, não. Não, mas aquele momento da crisma que a gente vivenciou, conta um pouquinho, né, de como você... Porque olhar para trás, assim, a gente tá junto nesse... Eu como oblado secular, você como irmã missionária... Olhando aquele momento lá, acho que a gente tem um bocado de gente ainda para a gente evangelizar, né? E eu queria que você contasse um pouquinho como é que você me enxergava naquele momento ali, como é que você vê, porque eu sei que vocês são chamados a rezar por cada um de nós, e era bom essa partilha. Eu lembro que eu tava tocando violão, né? Eu tava até lembrando, no carro, quando eu tava vindo com a Priora, ela fez, tu conhece Raoni de onde? Eu fiz, a primeira vez que eu conheci ele foi na Crisma. Eu acho que eu tava tocando violão, tava na intercessão. Eu acho que era uma música de Kyrios Dei, se eu não me engano, que era aquela... Tu me cercas, sabes o que sou e o que tenho. E aí o senhor chegou porque o senhor ia pregar, né? Era. O senhor ia fazer um momento de cura, Isso. Uma pregação e depois um momento de cura, né? E aí o senhor chegou lá pra que a gente rezasse pelo senhor, né? E eu me lembro só que eu rezei com essa música. Minha oração pelo senhor foi essa música. E... logo depois a gente foi para o momento, plenário, né? O plenário.
E eu lembro que o senhor estava fazendo um momento e eu nunca tinha visto daquela forma uma ministração daquele jeito, né? Porque, inclusive, quando o senhor recebeu a onomástica de irmão Mateus, né? Faz muito sentido para mim. Porque no Evangelho de Mateus se fala muito sobre cura. Se fala muito sobre a cura de Deus através do perdão dos pecados, né? E essa transformação através de deixar-se curar por Deus, né? E aí é muito interessante porque a primeira vez que eu conheci o senhor foi nesse ministério, né? Nesse ministério de cura. Que o senhor estava ministrando ali para os jovens. Eu lembro que teve um momento, foi muito forte. Eu lembro que teve um momento que o senhor proclamou uma palavra e o senhor pediu que o jovem fosse lá na frente. Aí foi um bocado. Foi um bocado, um formigueirinho. Aí o senhor fez, ainda não veio você. Aí foi mais uns 5, assim. Aí depois o senhor fez, vai precisar chamar seu nome. Aí a pessoa foi lá. Eu não me lembro, não. Aí eu lembro que eu senti assim, eu fiz, caramba, que forte, né? Porque eu sabia que não era o senhor, eu sabia que era o poder de Deus ali sobre o ministério do senhor, né? Então, o que eu me lembre mais foi que foi a primeira vez que eu tive esse contato com o ministério de cura, né? Que não tenha sido um ministro ordenado, né? Porque no meu ano de crisma, que foi o ano anterior, eu tinha sido papai. No meu ano de crisma foi papai. Né, pois é. E aí, nesse ano, foi o senhor. Então, foi muito forte, né? E eu lembro que quando foi depois, aí eu recebi uma mensagem do senhor dizendo, né? Minha irmã, eu não sabia que seu pai era pai de uma menina que tinha uma voz tão bonita assim. Eu nem sabia que o senhor conhecia meu pai, né? E aí, eu lembro que eu fui acompanhando, né? Acompanhei, percebi que o senhor era do instituto. E foi isso. Foi, Deus foi bom. E depois eu pedi a ela fez... Os meninos estavam iniciando a vida esportiva. Aí eu pedi a Luísa, elabore a marca dos meninos, né? Deixe o portfólio deles pronto, tal. E ela elaborou. Logo depois ela saiu dessa missão e correu. Se você fosse me dar um conselho espiritual, ou aqueles que estão assistindo, em forma de música, queria que você buscasse essa inspiração agora, aquilo que vem no seu coração, e trouxesse para nós, se for sua música, se for outra música, não importa. Importa que o Espírito Santo lhe impulsione e você traga para a gente algo que possa, vamos dizer assim, nos direcionar, né? Então, a música faz parte da sua história, né? E tem sido um momento, às vezes assim, libertador. Você até partilhou essas semanas. Como eu tocando, eu cantando, eu ministrando. É porque, na verdade, eu não tocava violão, né? Eu aprendi a tocar violão só para cantar na crisma ainda. E era só, tipo assim... Bem levezinho. E aí eu sempre tive muito medo, né? Até hoje eu ainda tenho, não foi embora, né? Mas eu aprendi a lidar com isso de uma forma diferente, né? Antes eu deixava o medo me paralisar mesmo e eu achava que eu sempre tinha que corresponder a uma expectativa dos outros. Quando, na verdade, eu precisava só corresponder àquilo que Deus estava me pedindo naquela hora, naquele momento, né? E aí eu comecei a tocar diferente, né? A cantar diferente. Não sou a melhor cantora do mundo, não sou cantora, na verdade. Não sou tocadora. Eu também não. Eu fui coordenar um EJC. Aí eu disse, rapaz, como é que eu vou coordenar? Eu não sei da palavra. Eu não, só tenho, assim, conhecimento, mas profundidade eu não tinha. E eu digo, rapaz, eu vou pelo menos tocar 2 notas. Eu passei 1 ano tocando 2 notas, levando o grupo do EJC, com 2 notas de violão. Até o final do ano, depois eu comecei a sair outras notas. Hoje, papai, inclusive, ele postou um vídeo, né, nos grupos da gente, não sei se ele postou nos outros, mas que falava que o artista, ele precisa ser ávido, né? Ele precisa se movimentar, a aprender mais, a sair do comodismo, a sair daquela zona de conforto dele, né? E isso para a nossa vida é a mesma coisa. Quando Deus ele nos dá o dom de pregar, de falar, de cantar, de tocar, nem que seja um pouquinho, ele dá esse dom de desenhar, né? Ele dá esse dom porque ele quer realizar alguma coisa através de você. Mas se você não tiver disposto, né, a sair daquela zona de conforto, a sair da insegurança, a sair do medo de dar errado, Deus nunca vai fazer nada através de você, né? Verdade. Pois, mande para nós. Eu me lembrei dessa música que é de papai, né? Do nosso fundador. Eu não sei se ele fez ano passado, mas eu conheci ela no ano passado. Uma baqueta estava tocando essa música. Ela estava gravando, né? E eu estava na capela e eu lembro que eu estava perguntando a Jesus, eu fiz, Senhor, porque o povo diz que eu sou forte, mas eu não me sinto forte, né?
E aí ela cantando essa música eu entendi o porquê. E porque não é nossa força, né? Não é na minha força, não é porque eu sou forte, não é porque eu consigo, não é porque... Não. É Deus em nós, né? Então eu acho que o conselho que eu poderia dar é que seja Deus em nós, né? Seja Deus a nossa força, seja Deus o nosso refúgio. E uma mensagem muito bonita que essa música diz é no final dela, que ela fala: até o dia em que serei só eu e você. Então, eu acho que quando a gente vai fazer qualquer coisa na nossa vida, a gente precisa ter em mente que é para Deus. E, no final das contas, a única coisa que importa vai ser o dia que vai ser só a gente e ele. Vai ser o céu, né? E é isso. Pois toque. Eu não sei se foi uma que você tocou numa ação de graças. Não sei se foi essa. Não me lembro. Mas vamos. Meu Senhor, cheguei em tua presença e vim me oferecer. Quero me entregar sem reservas. Quero adentrar em teus mistérios, permanecer na tua graça, sentindo cada vez mais o teu amor que me envolve e me abraça, provando de tuas consolações, renovando cada dia mais a minha fé em teu sustento e condução. Pois em teus braços fortes me conduz a contigo caminhar, até o dia em que serei só eu e você, para sempre, para sempre. Como espero esse alegre momento, ó meu maior amor, de me entregar e me eternizar, a contigo caminhar, até o dia em que serei só eu e você, para sempre, para sempre. A contigo caminhar, até o dia em que serei só eu e você, para sempre, para sempre. Como espero esse alegre momento. Bendito seja Deus. Que você que nos acompanhou fique com essa mensagem de uma vida doada, entregue, da irmã Eufrásia, esse testemunho vivo daquilo que abandonou tudo aquilo que ela sonhou, planejou para viver os planos e os sonhos de Deus. Que assim como a música diz, para sempre, você e Deus, ela e Deus, eu e Deus, nós possamos entender isso de uma vez por todas. Para sempre, para sempre. Amém. Obrigado, minha irmã. Deus abençoe. Amém. Continue firme, ide pelo mundo inteiro. Amém. E pregai o evangelho. Shalom. Shalom.